Minha esposa disse que dormir com nosso vizinho por 6 meses foi um erro único porque ela se sentiu vulnerável depois da nossa discussão, mas os papéis do divórcio dele revelaram que eles estavam planejando morar juntos e estavam usando meu dinheiro para mobiliar a futura casa deles. Estou escrevendo isso de um quarto de hotel porque não suporto ficar na casa que dividi com minha esposa por 8 anos. Meu nome é Thomas e tenho 36 anos. Trabalho como contador sênior em uma empresa regional. Minha esposa Angela tem 34 anos e trabalha meio período como higienista dental. Estamos casados há 8 anos, juntos há 10, e eu pensava que tínhamos um casamento sólido até 3 semanas atrás, quando meu mundo inteiro desmoronou. Angela e eu nos conhecemos em um aplicativo de namoro quando estávamos com cerca de 25 anos. Ela estava terminando a certificação em higiene dental e eu estava subindo na carreira na empresa de contabilidade. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante mexicano casual, onde nos conectamos pelo amor compartilhado por trilhas e rock clássico. Ela era doce, engraçada e fácil de conversar. Dentro de um ano, já morávamos juntos. Nosso relacionamento progrediu naturalmente. Ficamos noivos depois de namorar por 2 anos. O pedido aconteceu durante uma viagem de acampamento nas montanhas, nada extravagante, mas significativo para ambos. Tivemos um casamento modesto com cerca de 80 convidados em um espaço de eventos local. O dinheiro estava curto naquela época, mas éramos felizes. Nossa lua de mel foi na Costa Rica por uma semana e voltamos prontos para construir nossa vida juntos. Os primeiros anos de casamento foram genuinamente bons. Compramos uma casa pequena em um bairro tranquilo há 4 anos. Era uma casa estilo rente de 3 quartos com um quintal decente. Angela amava jardinagem e passava os fins de semana plantando flores e vegetais. Eu ajudava com o trabalho pesado, como construir canteiros elevados e instalar uma nova cerca. Recebíamos vizinhos para churrascos no verão e ansiávamos por começar uma família eventualmente. Nossa situação com os vizinhos é importante para esta história. Quando nos mudamos para casa, um casal de idosos chamados Henderson morava ao lado. Eles estavam na casa dos 70 anos e geralmente se mantinham na deles. Há cerca de 2 anos, eles se mudaram para uma comunidade de aposentados e venderam a casa. Foi quando Derek se mudou. Derek tinha 38 anos, recém-divorciado, e trabalhava como empreiteiro fazendo reformas residenciais. Ele parecia amigável o suficiente quando se mudou. Ele se apresentou no dia em que estava carregando caixas, mencionando que acabará de finalizar o divórcio e estava recomeçando. Angela e eu o recebemos no bairro e oferecemos ajuda se ele precisasse de alguma coisa. Nos primeiros meses, Derek se tornou uma presença constante em nossas vidas. Ele costumava trabalhar em sua casa nos fins de semana, e acenava ou parava para conversar quando estávamos do lado de fora. Angela começou a conversar com ele com mais frequência quando eu estava no trabalho. Ela mencionava que Derek a havia ajudado a mover alguns vasos pesados para o jardim dela ou tinha lhe dado conselhos sobre como consertar uma torneira com vazamento. Eu achei que era bom ter um vizinho útil e não pensei muito nisso. Derek começou a se juntar a nós para jantares ocasionais. Angela o convidava, dizendo que ele provavelmente ficava sozinho comendo sozinho o tempo todo. Eu concordei, tentando ser amigável. Derek trazia cerveja e grelhávamos no quintal. Ele contava histórias sobre seus projetos de reforma e seu divórcio, pintando-se como a vítima de uma esposa que havia parado de apreciá-lo. Olhando para trás agora, posso ver como Derek se posicionou como aquele cara sensível e ferido que só precisava de compreensão. Angela se solidarizava com as histórias de divórcio dele, dizendo como devia ser horrível se sentir desapreciada. A ironia dessas conversas agora me dá náuseas. Há cerca de 10 meses, Angela e eu passamos por uma fase difícil. Tentávamos engravidar há mais de 1 ano sem sucesso. O processo era estressante e colocou pressão em nosso relacionamento. Discutíamos sobre se deveríamos consultar um especialista em fertilidade ou apenas continuar tentando naturalmente. O dinheiro sempre fazia parte da discussão porque os tratamentos seriam caros. Eu também estava trabalhando mais horas porque estava sendo considerado para uma promoção na empresa. Angela sentia que eu não estava por perto o suficiente e não estava priorizando nosso relacionamento. Ela reclamava que eu estava escolhendo o trabalho em vez de formar uma família. Eu argumentava que estava trabalhando duro para sustentar nossa futura família. Essas discussões se tornaram mais frequentes e mais acaloradas. Nessa época, Angela começou a passar mais tempo do lado de fora quando Derek estava por perto. Ela levava o café da manhã para a varanda da frente quando sabia que ele estaria saindo para o trabalho. Ela arranjava razões para estar no quintal quando ele estava trabalhando em sua casa. Quando eu voltava do trabalho, ela me contava sobre conversas que tinha tido com Derek sobre vários assuntos. Percebi que ela sorria mais quando falava de Derek do que quando falava comigo. Há 6 meses, Angela e eu tivemos uma briga particularmente feia. Foi numa sexta-feira à noite e eu cheguei tarde do trabalho novamente. Eu tinha mandado uma mensagem dizendo que chegaria tarde, mas ela ainda estava chateada. Ela tinha feito o jantar e ele havia esfriado esperando por mim. Quando entrei, ela imediatamente começou a dizer que eu nunca estava em casa, que nunca mais passávamos tempo juntos, que eu me importava mais com o trabalho do que com nosso casamento. Eu estava exausto e estressado por uma semana difícil. Em vez de ser paciente e ouvir, fiquei na defensiva. Respondi que ela não apreciava o quanto eu trabalhava duro para pagar nossa casa e nosso estilo de vida. Ela retrucou que preferia viver em uma casa menor se isso significasse ter um marido que estivesse realmente presente.
A discussão escalou até que eu sugeri que talvez devêssemos dar um tempo para tentar engravidar, já que nem conseguíamos mais nos dar bem. O rosto de Angela se desmoronou quando eu disse isso. Ela começou a chorar e se trancou em nosso quarto. Dormi no sofá naquela noite, orgulhoso demais e irritado para pedir desculpas. Na manhã seguinte, ela já tinha saído quando acordei. Ela deixou um bilhete dizendo que passaria o dia com a irmã e precisava de espaço para pensar. O que eu não sabia era que Angela não foi para a casa da irmã. Ela foi para a casa ao lado, para a casa de Derek. Nos meses seguintes, achei que as coisas estavam melhorando lentamente entre Angela e eu. Nós nos desculpamos depois daquela briga. Começamos a fazer terapia de casal, o que eu achava que estava ajudando. Saímos em algumas noites de encontro, tentando nos reconectar. Angela parecia mais feliz, mais relaxada, menos crítica em relação às minhas horas de trabalho. Eu pensei que estávamos nos curando. A verdade era muito mais sombria. Angela estava tendo um caso com Derek desde a noite da nossa grande briga. Enquanto eu estava no trabalho, ela ia para a casa dele. Passavam horas juntos enquanto eu ganhava dinheiro para nos sustentar. Nos fins de semana em que eu precisava ir ao escritório por algumas horas, ela me dizia que estava fazendo compras, mas na verdade estava com Derek. Descobri há 3 semanas da maneira mais devastadora possível. Cheguei mais cedo do trabalho numa quarta-feira à tarde porque não estava me sentindo bem. Estava com uma terrível dor de cabeça e meu chefe me disse para ir para casa descansar. Mandei uma mensagem para Angela dizendo que estava chegando mais cedo, mas não obtive resposta, o que não era incomum, já que ela às vezes deixava o celular em outro cômodo. Quando entrei na garagem às 2 da tarde, notei que o carro de Angela estava lá, mas a casa parecia vazia. Entrei chamando por ela, mas não obtive resposta. Tomei um remédio para a dor e estava subindo para me deitar quando olhei pela janela do nosso quarto. Eu podia ver diretamente para o quarto do segundo andar de Derek. O que vi me fez congelar. Angela estava lá, no quarto de Derek, com ele. Eles não estavam apenas conversando. As cortinas estavam parcialmente abertas e eu podia ver tudo. Fiquei ali em choque, incapaz de processar o que estava vendo. Minha esposa de 8 anos estava com nosso vizinho no meio de uma quarta-feira à tarde. Não me lembro de descer as escadas ou sair de casa. A próxima coisa que me lembro claramente é bater na porta da frente de Derek. Angela atendeu, vestindo uma das camisas de Derek, o rosto dela ficando completamente branco quando me viu. Passei por ela e entrei na casa e confrontei Derek, que estava descendo as escadas vestindo as calças. A cena que se seguiu foi feia. Eu estava gritando, Angela estava chorando e tentando se explicar, Derek estava tentando me fazer sair da casa dele. Vizinhos saíram para ver o que era o tumulto. Eu disse a Derek para ficar longe da minha esposa e da minha casa. Eu disse a Angela para se vestir e voltar para casa imediatamente. Derek teve a audácia de me dizer para me acalmar e que todos nós precisávamos conversar sobre isso como adultos. Saí da casa de Derek e voltei para a minha, onde esperei por Angela. Ela chegou em casa 20 minutos depois, totalmente vestida, chorando histericamente. Ela tentou me abraçar, mas recuei. Eu disse a ela para sentar e explicar tudo, e quero dizer tudo. O que veio a seguir nas 2 horas seguintes foi devastador. Angela admitiu que o caso começou no dia seguinte à nossa grande briga, 6 meses atrás. Ela disse que estava chateada e foi para a casa de Derek desabafar. Derek foi solidário, ofereceu vinho, ouviu as queixas dela sobre mim. Uma coisa levou a outra, e eles ficaram juntos naquela tarde, mas não tinha sido apenas aquela vez. Angela confessou que eles estavam se encontrando regularmente há 6 meses, várias vezes por semana quando eu estava no trabalho, às vezes na casa dele, às vezes na nossa casa, na nossa cama. Ela mentiu para mim todos os dias por meio ano enquanto eu pensava que estávamos trabalhando no nosso casamento. Quando perguntei por que ela fez isso, Angela recorreu à explicação de que estava vulnerável depois da nossa briga. Ela disse que Derek tinha estado lá para ela quando eu não estava. Ela alegou que começou como apoio emocional e evoluiu para algo físico antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Ela jurou que ainda me amava e queria salvar nosso casamento. Perguntei se ela esteve com Derek enquanto fazíamos terapia de casal. Ela admitiu que sim. Perguntei se ela esteve com Derek nas noites em que chegava em casa de supostas noites de só mulheres ou visitas à irmã. Ela sentiu, chorando. Perguntei se nossos vizinhos sabiam. Ela disse que não achava, mas não tinha certeza. A traição foi esmagadora. Enquanto eu trabalhava horas extras para economizar para tratamentos de fertilidade e nosso futuro, Angela estava tendo um caso com nosso vizinho. Enquanto eu tentava ser um marido melhor na terapia, ela estava dormindo com Derek e então voltava para casa como se nada estivesse errado. Eu disse a Angela que precisava de tempo para pensar e não podia ficar perto dela. Fiz uma mala e me hospedei em um hotel. Ela implorou para que eu não fosse embora, dizendo que poderíamos superar isso se eu apenas lhe desse uma chance. Respondi que ela teve 6 meses para contar a verdade e escolheu continuar mentindo todos os dias. Naquela noite no hotel, não consegui dormir. Fiquei revivendo tudo dos últimos 6 meses. Todas as vezes que Angela parecia mais feliz, eu pensava que era porque nosso casamento estava melhorando. Na verdade, era porque ela estava conseguindo o que queria de Derek. Todo o tempo em que ela foi compreensiva sobre minha agenda de trabalho foi porque minha ausência lhe dava tempo com ele. Tudo tinha sido uma mentira.
A primeira semana após descobrir o caso foi um borrão de dor e raiva. Fiquei no hotel enquanto tentava descobrir o que fazer. Angela ligava e mandava mensagens constantemente, implorando por uma chance de explicar direito, insistindo que não era o que eu pensava. Finalmente concordei em encontrá-la em uma cafeteria para conversar, pensando que talvez eu devesse isso ao nosso casamento de 8 anos. Angela apareceu com uma aparência terrível. Claramente não estava dormindo e obviamente havia chorado por dias. Parte de mim sentiu satisfação ao vê-la com dor, mas parte de mim ainda sentia pena dela, apesar de tudo. Ela imediatamente começou a explicação dela. Segundo Angela, o caso realmente começou porque ela estava vulnerável depois da nossa briga. Ela disse que foi até a casa de Derek naquela manhã de sábado apenas para conversar com alguém que a ouvisse. Derek havia sido solidário e compreensivo de uma forma que ela sentia que eu não tinha sido. Ela alegou que a parte física foi um erro nascido da vulnerabilidade emocional e de muito vinho. Mas aqui é onde a história dela ficou interessante. Angela insistiu que, depois da primeira vez, ela tentou parar. Ela disse que contou a Derek que foi um erro e que não poderia acontecer de novo. Mas Derek aparentemente foi persistente, mandando mensagens constantemente, aparecendo quando sabia que eu estava no trabalho, fazendo-a sentir-se especial e desejada de maneiras que ela disse que eu não fazia há meses. Ela realmente tentou transferir parte da culpa para mim. Ela disse que se eu tivesse sido mais presente e atencioso, ela não teria sido vulnerável à atenção de Derek. Ela disse que nossas discussões sobre trabalho e começar uma família a afastaram. Ela disse que eu a fiz sentir-se sem importância e Derek a fez sentir-se valorizada. Fiquei ali ouvindo aquilo e percebi que ela estava tentando me tornar cúmplice do caso dela. Sim, tínhamos problemas. Sim, eu estava trabalhando muitas horas. Mas eu nunca traí nossos votos de casamento. Nunca menti na cara dela todos os dias durante 6 meses. Nunca trouxe outra pessoa para a nossa cama. Quando apontei isso, Angela desmoronou em lágrimas novamente. Ela disse que sabia que o que fez estava errado, mas estava tão confusa e sobrecarregada. Ela disse que o caso a fez perceber o quanto ela me amava e queria nosso casamento. Ela jurou que se eu a aceitasse de volta, ela cortaria todo o contato com Derek e faria o que fosse preciso para reconstruir minha confiança. Perguntei diretamente se ela estava planejando me deixar por Derek. Ela hesitou um segundo a mais antes de dizer não. Aquela hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Isso não era apenas sobre estar vulnerável. Não era apenas sobre um erro. Angela estava tendo um relacionamento completo com Derek enquanto me mantinha como uma rede de segurança. Eu disse a Angela que precisava de mais tempo e saí da cafeteria. Ela me seguiu até meu carro, chorando e implorando, fazendo uma cena no estacionamento. Tive que entrar no meu carro e ir embora enquanto ela ficava ali soluçando. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Examinei nossos extratos de cartão de crédito com mais cuidado. Havia cobranças que eu nunca havia notado antes, jantares caros em restaurantes que Angela disse serem noites de só mulheres com colegas de trabalho, cobranças de hotel de um fim de semana que ela alegou estar visitando a irmã em outra cidade, compras na Victoria's Secret que nunca vi ela usar. Examinei também nossos extratos bancários. Angela vinha sacando dinheiro regularmente, quantias entre 50 e $200 por vez. Quando discutíamos nosso orçamento, ela dizia que era para compras de supermercado e itens domésticos. Agora eu me perguntava em que ela realmente estava gastando. Então encontrei algo que gelou meu sangue. Havia vários pagamentos para uma loja de móveis que eu não reconhecia. Quando pesquisei as cobranças, elas totalizavam quase $3.000 nos últimos 4 meses. Eu nunca tinha visto nenhum móvel novo em nossa casa. Liguei para a loja de móveis fingindo verificar uma entrega. O vendedor prestativo puxou nossa conta e perguntou se eu estava ligando sobre os itens sendo entregues no endereço da rua Maple. Esse era o endereço de Derek, não o nosso. Perguntei quais itens foram comprados, e ela listou um conjunto de quarto, uma mesa de jantar com cadeiras e um conjunto de sala. Angela estava usando nosso dinheiro para mobiliar a casa de Derek. Enquanto eu trabalhava horas extras para economizar para tratamentos de fertilidade, ela estava gastando milhares de dólares montando uma casa com nosso vizinho. O nível de engano era impressionante. Confrontei Angela sobre os móveis naquela noite, exigindo que ela se encontrasse comigo pessoalmente. Quando mostrei a ela os extratos, ela inicialmente tentou mentir, dizendo que estava armazenando itens na casa de Derek para uma futura venda de garagem. Quando apontei que isso não fazia sentido, ela finalmente admitiu a verdade. Angela e Derek estavam planejando um futuro juntos. Eles conversaram sobre eu descobrir eventualmente, sobre ela me deixar, sobre eles ficarem juntos abertamente. As compras de móveis foram ideia de Derek. Ele a convenceu a investir na futura casa deles juntos usando nossos fundos conjugais. Mas aqui está o que Angela jurou que tornava diferente. Ela disse que recentemente percebeu que não queria realmente me deixar. Ela alegou que ver ela e Derek juntos se tornando realidade a fez entender que eu era quem ela realmente queria. Ela disse que já havia dito a Derek 2 semanas antes de eu descobrir que queria terminar as coisas e trabalhar em seu casamento. Perguntei por que, se ela havia terminado com Derek há 2 semanas, ela estava na cama dele quando cheguei mais cedo em casa. Angela alegou que tinha sido para ter um encerramento, para dizer um adeus final, e as coisas ficaram físicas uma última vez. Ela jurou que foi realmente a última vez e que estava planejando confessar tudo para mim em breve.
Não acreditei em uma palavra. Mesmo que fosse verdade que ela ficou com medo de me deixar, ela ainda passou 6 meses mentindo, traindo e roubando do nosso casamento. Ela ainda usou nosso dinheiro para financiar um caso. Ela ainda dormiu com nosso vizinho na nossa cama. Eu disse a Ângela que queria o divórcio. Ela desmoronou completamente, implorando para eu reconsiderar, dizendo que cometeu erros terríveis, mas que poderíamos superá-los. Ela sugeriu que pudéssemos nos mudar para um bairro diferente, longe de Derek, e recomeçar. Ela se ofereceu para sair do emprego e se concentrar inteiramente em nosso casamento. Ela disse que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para salvar nosso relacionamento. Respondi que o casamento já estava morto. Ela o matou ao longo de 6 meses de mentiras e traição. Eu estava apenas tornando oficial. Foi quando a atitude de Ângela mudou. Ela ficou com raiva, dizendo que eu estava jogando fora 8 anos por causa de um erro. Ela disse que se eu tivesse sido um marido melhor, mais atencioso e presente, ela nunca teria sido vulnerável a Derek em primeiro lugar. Ela realmente teve a audácia de dizer que aquilo foi parcialmente minha culpa por priorizar o trabalho em vez dela. Saí daquela conversa sabendo que tinha tomado a decisão certa. Ângela não estava realmente arrependida pelo que fez. Ela estava arrependida por ter sido descoberta. Mesmo nos pedidos de desculpas, ela tentou me culpar pelas escolhas dela. Contratei um advogado de divórcio no dia seguinte. Um profissional bom, caro, mas com excelente reputação. Quando expliquei a situação, incluindo as compras de móveis e o caso, ele sorriu sombriamente e disse que tínhamos um caso forte. Meu advogado enviou os papéis do divórcio para Ângela dentro de uma semana. A reação dela foi explodir meu telefone com ligações e mensagens, alternando entre implorar para eu reconsiderar e me acusar de ser insensível e inflexível. Ela contou a amigos em comum que eu estava abandonando nosso casamento por causa de um erro, convenientemente omitindo os 6 meses de mentiras. Alguns de nossos amigos entraram em contato comigo, perguntando se não poderíamos tentar terapia ou dar mais tempo. Contei a eles a verdade sobre o caso, as compras de móveis e a recusa de Ângela em assumir a responsabilidade real. A maioria deles entendeu imediatamente por que eu estava pedindo o divórcio. Alguns ainda achavam que eu deveria tentar resolver, o que me disse exatamente para quem Ângela tinha alimentado a versão dela dos eventos. Enquanto isso, Derek aparentemente tinha ficado em silêncio. Ângela me disse através do advogado dela que Derek havia cortado o contato com ela completamente assim que soube que eu estava pedindo o divórcio. Parecia que Derek estava bem em ter um caso com uma mulher casada, mas não queria nenhuma parte da confusão posterior. Isso devastou Ângela. Não só estava me perdendo, mas Derek também a abandonara. Ela tinha destruído o casamento dela por um homem que a abandonou no momento em que as coisas ficaram complicadas. O karma disso não passou despercebido por mim. Cerca de 3 semanas após o início do processo de divórcio, recebi uma ligação de uma mulher chamada Patrícia. Ela disse que era ex-esposa de Derek e precisava conversar comigo sobre algo importante. Curioso, concordei em encontrá-la para um café. Patrícia estava no final dos 30 anos, bem vestida e composta. Ela se desculpou por entrar em contato, mas disse que soube através de conhecidos em comum sobre o caso de Derek com Ângela e meu divórcio pendente. Ela queria que eu soubesse algo sobre Derek que poderia ser relevante. Segundo Patrícia, o padrão de Derek era mirar em mulheres casadas em situações vulneráveis. O próprio casamento deles terminou porque ela descobriu que Derek teve casos com 3 vizinhas casadas diferentes na casa anterior dele. Ele desenvolveu uma abordagem específica, fazer amizade com casais, esperar por sinais de estresse conjugal e então aparecer para confortar a esposa vulnerável. Patrícia me mostrou os documentos de divórcio dela que detalhavam o padrão de comportamento de Derek. Cada caso seguiu o mesmo roteiro. Derek se tornava amigo de um casal, aproximava-se da esposa, esperava por problemas no relacionamento e então se posicionava como um amigo compreensivo que a valorizava de maneiras que o marido supostamente não valorizava. Os casos continuavam até Derek ficar entediado ou a situação ficar complicada demais, então ele partia para o próximo alvo. Ela tentou avisar a vizinhança quando Derek se mudou, mas foi pintada como uma ex-esposa amarga. Agora ela estava entrando em contato comigo porque se sentia culpada que outro casamento tivesse sido destruído pela manipulação de Derek. Perguntei a Patrícia se Derek alguma vez realmente planejou um futuro com alguma dessas mulheres. Ela riu amargamente e respondeu que absolutamente não. Derek gostava da emoção do caso e do ego inflado de roubar a esposa de alguém, mas não tinha interesse em relacionamentos reais e comprometidos. As compras de móveis provavelmente faziam parte da manipulação padrão dele, fazendo as mulheres sentirem que estavam construindo algo real juntos. Essa informação foi devastadora, mas também validante. Ângela foi manipulada por alguém que já tinha feito isso antes, alguém que desenvolveu a manipulação dele em uma forma de arte. Isso não desculpava as escolhas dela, mas explicava o quão completamente ela havia sido enganada. Compartilhei as informações de Patrícia com meu advogado, que sugeriu que poderíamos usá-las para mostrar que Ângela havia sido manipulada, o que poderia ajudar em nossas negociações de acordo. Mas, honestamente, não estava interessado em ajudar Ângela naquele momento. Ela fez as escolhas dela, assim como as outras vítimas de Derek fizeram as delas. A verdadeira bomba veio quando recebi documentos de descoberta dos processos de divórcio de Derek. Patrícia aparentemente tinha entrado com alguns recursos, e como parte do processo, os registros financeiros de Derek estavam sendo examinados.
Meu advogado obteve esses registros, já que eram relevantes para as compras de móveis de Angela. O que encontramos foi chocante. Derek havia convencido não apenas Angela, mas outras duas mulheres casadas em nossa vizinhança a fazer compras para a casa dele. Ele aparentemente aplicou o mesmo esquema com elas, fazendo-as comprar móveis e eletrônicos usando os fundos conjugais delas enquanto prometiam um futuro juntos. No total, Derek havia enganado cerca de $15.000 em mercadorias de várias mulheres. Mais condenáveis foram as mensagens de texto recuperadas do telefone de Derek durante a descoberta. Havia mensagens entre Derek e um amigo onde Derek se gabava de suas conquistas. Ele mencionou especificamente Angela, chamando-a de alvo fácil que estava tão desesperada por atenção que acreditaria em qualquer coisa. Ele brincou sobre como eu estava financiando o caso deles através dos gastos de Angela e como era satisfatório dormir com ela na minha cama. As mensagens revelaram que Derek nunca planejou um futuro com Angela. As compras de móveis eram apenas a maneira dele de ganhar coisas de graça. Ele planejava dar um gosto em Angela eventualmente, assim como fez com as outras. Minha descoberta do caso apenas acelerou o cronograma dele. Meu advogado apresentou tudo isso ao advogado de Angela. A expressão no rosto do advogado dela ao revisar os documentos me disse que Angela não compartilhou toda a verdade com a própria representação legal dela. O advogado dela pediu um recesso para consultar a cliente. Quando as negociações recomeçaram, o advogado de Angela tinha um tom muito diferente. Eles claramente tinham tido uma conversa com a realidade. Angela havia sido completamente usada por Derek, destruído o casamento dela por nada, e agora enfrentava um divórcio onde o caso e a má conduta financeira dela estavam completamente documentados. O acordo final de divórcio foi favorável para mim. Fiquei com a casa, a maior parte de nossas economias e minhas contas de aposentadoria. Angela ficou com o carro e teve que pagar metade das compras de móveis da parte dela do acordo. O divórcio foi finalizado há 2 meses. Derek se mudou do bairro no mês passado. Aparentemente, vários maridos o confrontaram depois que as informações de Patrícia se espalharam, e ele decidiu que era mais fácil se mudar. Ouvi dizer que ele vendeu a casa dele rapidamente e se mudou para outro estado. Boa viagem. Angela se mudou temporariamente para a casa da irmã dela. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, enviando longos e-mails sobre como ela sentia muito e como agora percebe que foi manipulada. Ela alega que entende se eu não puder perdoá-la, mas espera que possamos eventualmente ser amigos. Não respondi a nenhuma das mensagens dela. Na semana passada, encontrei uma das colegas de trabalho de Angela em uma cafeteria. Ela aparentemente soube do divórcio através do boato. Ela mencionou que Angela estava dizendo às pessoas que nosso casamento terminou porque eu era controlador e não a deixava ter amigos homens. A incapacidade de assumir a responsabilidade continua. Comecei a namorar novamente, nada sério ainda. Estou indo devagar e sendo muito cuidadoso sobre em quem confio. Toda a experiência com Angela me tornou mais cauteloso, mas não vou deixar que a traição de uma pessoa me torne cínico sobre relacionamentos para sempre. Vendi a casa no mês passado. Havia muitas mais lembranças, e eu não suportava morar ao lado de onde a casa de Derek tinha ficado. Comprei um apartamento no centro, mais perto do trabalho, em um prédio com segurança. Nenhum vizinho para me preocupar em fazer amizade. Minha vida está pacífica agora de uma forma que não estava há anos. Percebo agora que, mesmo antes de descobrir o caso, eu andava em cascas de ovos perto de Angela. Sempre preocupado em trabalhar de mais ou de menos, em ser atencioso o suficiente, em dizer a coisa errada. Não sinto falta dessa ansiedade constante. A promoção pela qual eu estava trabalhando foi aprovada há 3 meses. O dinheiro extra é bom, mas mais importante, posso definir minha própria agenda agora. Trabalho duro, mas estou em casa às 6 da tarde na maioria das noites. Estou construindo a vida que quero sem que alguém a prejudique pelas minhas costas. Olhando para trás, posso ver as bandeiras vermelhas que perdi. A amizade crescente de Angela com Derek deveria ter me preocupado mais. A maneira como ela o defendia quando eu ocasionalmente comentava que ele estava aqui com muita frequência deveria ter sido um aviso. A melhora repentina de humor dela, que eu atribuía à melhora do nosso casamento, era na verdade sobre o caso dela. Mas também sei que não posso me culpar por confiar na minha esposa. O casamento é supostamente construído na confiança. Sim, tínhamos problemas, mas problemas não justificam casos. Angela fez uma escolha todos os dias durante 6 meses para trair nosso casamento. Isso é problema dela, não meu. Tenho feito terapia para superar a traição e reconstruir minha capacidade de confiar. Minha terapeuta me ajudou a entender que a desculpa da vulnerabilidade de Angela era apenas isso, uma desculpa. Muitas pessoas se sentem vulneráveis ou chateadas sem ter casos. Ela fez uma escolha e então continuou fazendo essa escolha repetidamente. A percepção mais libertadora foi que o caso de Angela não era sobre mim. Era sobre a necessidade dela de validação, o julgamento ruim dela e a disposição dela em acreditar na manipulação de Derek. Eu poderia ter sido o marido perfeito e ela ainda teria feito as escolhas que fez. Estou construindo uma nova vida agora, baseada em honestidade e respeito por mim mesmo. Mereço algo melhor do que alguém que culparia a própria traição pela vulnerabilidade. Mereço algo melhor do que alguém que roubaria do nosso casamento para financiar um caso. E finalmente estou num lugar onde acredito nisso. Angela fez a cama dela, literal e figurativamente. Agora ela tem que deitar nela sozinha enquanto eu sigo em frente com a minha vida.
Essa é a melhor vingança que eu poderia pedir.